no capítulo de Atos, no livro de Atos, capítulo 11, a partir do versículo 19. Eu acredito que esse texto ele é muito útil para nós refletirmos nessa temática sobre missões, sobre evangelização. Atos capítulo 11, versículo 19 em diante. Vamos ficar de pé para a leitura da Santa Palavra de Deus. Atos capítulo 11, versículo 19. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja. E ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um, conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Vamos orar mais uma vez. Pai bondoso e fiel, nós queremos te agradecer por essa tão maravilhosa oportunidade que temos de nos reunirmos neste lugar para te adorar, louvar o teu nome, colocar diante de ti as nossas súplicas e necessidades, mas colocar diante de ti também a nossa gratidão por tuas bênçãos, pelo operar do Senhor. Pedimos, ó Pai, que tu estejas falando aos nossos corações, venha edificar a tua igreja, venha, ó Deus, alimentar o nosso coração por intermédio da tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, porque sabemos que sem ti nada podemos fazer. Suplicamos o teu auxílio, a tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, meus amados irmãos. Com a sua Bíblia aberta, por favor, estaremos meditando então nesse texto de Atos, capítulo 11, versículo 19 em diante. Então, o texto, a partir do versículo de número 19, nos lembra que os cristãos haviam se dispersado, e o motivo era a tribulação, ou a perseguição. Desde o capítulo 8 de Atos, o escritor Lucas nos descreve essa realidade, a realidade de que a igreja estava sofrendo tribulação, perseguição. E essa tribulação no capítulo 8, a perseguição que a igreja sofre, fez com que a igreja saísse de Jerusalém e fosse então para a Judéia e Samaria. Outra onda de perseguição surge no capítulo 11 de Atos, e agora, no capítulo 9, essa perseguição foi motivada pelo apóstolo, por Saulo, antes da conversão, e o capítulo 11 nos descreve exatamente o resultado da perseguição, da tribulação, registrada no capítulo 9, e diz que por causa daquela perseguição, a igreja continuou a se espalhar, a se dispersar, e diz agora que ela não só se dispersou para a Judéia e para a Samaria, mas os cristãos se dispersam para a Fenícia, para Chipre, conforme o versículo de número 19, e para a Antioquia. Então, a partir do capítulo 11 do livro de Atos, nós vamos perceber
que o evangelho começa a extrapolar as fronteiras. O evangelho começa a se expandir para o norte. E esses países citados aqui no versículo de número 19 apontam exatamente para o norte. E a partir do ano 70, Antioquia se torna o centro de expansão missionária da igreja, depois que no ano 70 haverá a queda da cidade de Jerusalém. Então, meus amados irmãos, a igreja está em expansão missionária. A igreja está avançando, conforme o texto nos ensina. Claro que no ambiente de tribulação, no ambiente de dificuldade. Mas essa sempre é a realidade da igreja em todo o tempo. Ao olharmos para esse texto, nós podemos então aprender importantes princípios sobre a obra missionária, porque a igreja está exatamente fazendo missões, e é o que Lucas registra. E quais os princípios que nós aprendemos aqui com esse texto sobre a obra missionária? O primeiro princípio que podemos aprender é que a prioridade da missão é o anúncio do evangelho. Você pode repetir comigo? A prioridade da missão é o anúncio do evangelho. Nós aprendemos isso no versículo 19 e no versículo 20. Porque veja, eles foram dispersos por causa da tribulação, no 19, e eles anunciavam aos judeus a palavra. Então, o anúncio da palavra é o elemento primordial no cumprimento da missão. Veja o versículo 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos. Leia comigo esse final do versículo 20. Anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Então veio a tribulação, veio a perseguição, a igreja precisou sair, do lugar em que estava, e na medida que o povo se espalha, na medida que os cristãos se dispersam, eles têm como prioridade anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Observem, amados irmãos, que a igreja estava vivendo um tempo de tribulação, um tempo de perseguição, mas eles não usam esta herança, o evangelho, de maneira egoísta, apenas para se autoconsolarem, se autoconfortarem com as promessas do evangelho. Claro que o evangelho nos consola, claro que o evangelho nos conforta, claro que o evangelho nos fortalece. Mas vejam que eles estão em tribulação, eles estão em perseguição, eles estão vivenciando lutas e provas, mas mesmo assim, eles estão utilizando o evangelho não apenas para si mesmos, mas para alcançar outros, para abençoar vidas, para ver pessoas sendo transformadas e também consoladas, fortificadas e sustentadas pela graça de Deus. Observemos também que esses cristãos que se espalharam por esses diversos lugares, eles não eram pregadores, digamos assim, pregadores profissionais. O texto não diz que foram os apóstolos que foram dispersos. O texto nos mostra que eram cristãos. Eles eram cristãos simples, crentes fiéis. Gente que realmente tinha tido uma experiência com Jesus, de salvação, de novo nascimento. Eles haviam experimentado na vida o poder do evangelho. O poder do evangelho estava presente no coração desse povo, de maneira que eles se espalharam por todas essas regiões. E na primeira oportunidade, eles abriam a boca para falar das boas novas de salvação em Cristo Jesus. Eles anunciavam o evangelho. Eles proclamavam, conforme nos diz o versículo 20, do conteúdo que era anunciado, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus Cristo.
Primordialmente, a missão é cumprida quando anunciamos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A palavra Evangelho significa boas novas. Boas novas de alegria. Nós temos uma boa notícia a proclamar. Nós temos uma boa notícia a anunciar. No mundo de tanta má notícia, no mundo de tanta tribulação, no mundo de tanta dificuldade, eu e você, que temos Jesus no coração, que temos o Evangelho, nós temos uma boa notícia. E a boa notícia é Jesus Cristo Salvador, é Jesus Cristo Senhor, é Jesus Cristo, aquele que sendo Deus se fez carne e habitou entre nós, para cumprir a obra necessária que garante perdão de pecados, reconciliação, vida eterna, vitória contra o mal. Nós somos, irmãos, possuidores da mais extraordinária, bela e poderosa notícia: Jesus Cristo Senhor, Jesus Cristo Salvador, Jesus Cristo que é capaz de transformar vidas e de libertar corações da morte, das trevas e do mal. Bendito seja o nome do Senhor. Não há missão sem anúncio do Evangelho. Veja que ele diz que, especificamente, eles anunciavam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não basta apenas falarmos coisas de nós, dos acontecimentos da vida. É preciso entendermos que a missão é cumprida na medida que Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, está sendo anunciado com fé e fervor para a glória de Deus Pai e para a salvação daqueles que ouvem em nome de Jesus. Portanto, irmãos, para que a missão seja cumprida, o Evangelho precisa ser anunciado. E para que o Evangelho seja anunciado, precisamos conhecer o Evangelho. Não poderemos anunciar o que não experimentamos. O Evangelho precisa ser conhecido de maneira pessoal, experimental, intelectual. O Evangelho precisa estar na minha mente, no meu coração e transformar a minha vida. Nós só anunciaremos o Evangelho se o Evangelho estiver em nosso coração. A boca fala o que o coração está cheio. A nossa boca anunciará o Evangelho quando o nosso coração estiver cheio do Evangelho, da palavra de Deus. E como é que a gente cresce no conhecimento do Evangelho? Na medida que lemos a Bíblia, meditamos, oramos, suplicamos ao Espírito Santo que nos ensine, que aplique no nosso coração a palavra de maneira viva, de maneira experimental, de maneira que alcance todo o nosso ser, mente, coração e vontade, e nos habilite a proclamarmos com convicção, como resultado de uma experiência que temos desfrutado com o Evangelho, com Cristo Jesus, o Senhor da nossa vida. Então, esse é o primeiro princípio que aprendemos com o texto de Atos, capítulo 11. A prioridade da missão é o anúncio do Evangelho. Repita comigo mais uma vez. A prioridade da missão é o anúncio do Evangelho. Em segundo lugar, a missão, outro princípio que aprendemos em Atos, capítulo 11. A missão é feita na dependência do Senhor. Repita comigo. A missão é feita na dependência do Senhor. Nós pregamos, nós evangelizamos, nós anunciamos o Evangelho, as boas novas, mas dependemos totalmente do trabalhar do Espírito Santo, da ação de Deus, para que haja a conversão, para que haja, irmãos, uma verdadeira salvação, conversão de alguém. É preciso que haja dois ministros: o ministro externo, aquele que fala, aquele que anuncia, mas é preciso o ministro interno, que é o Espírito Santo, que convence, que transforma, que tira o coração de pedra daquele pecador e dá a ele um novo coração. E quando o Espírito age dessa maneira, aquele ser humano começa a ouvir, começa a entender, começa a crer, ele deseja o arrependimento, ele se arrepende, ele se volta para Jesus, ele se torna uma nova criatura.
A missão é feita na dependência do Senhor. Veja o que diz o versículo 21. Por favor, Atos 11, 21. A mão do Senhor estava com eles. Eles anunciavam o Evangelho. No versículo 20. Mas o 21 diz: a mão do Senhor estava com eles. E porque a mão do Senhor estava com eles, o que é que diz o restante do versículo? E muitos, crendo, se converteram ao Senhor. O segredo do sucesso da igreja, o segredo do sucesso, da frutificação da obra do Senhor na terra, é a mão do Senhor se estendendo. Meus irmãos, se a mão do Senhor não se estender para efetuar o milagre da conversão, da transformação, por mais que preguemos, por mais que anunciemos, por mais que a gente trabalhe, os frutos não surgirão, os resultados não acontecerão, porque o resultado acontece quando a mão poderosa do Senhor se estende. A mão do Senhor estava com eles, em dois aspectos. A mão do Senhor estava com aquele povo, conduzindo as circunstâncias. Deus é soberano, e nada impede o operar do Senhor. Nada impede o agir do Senhor em salvar, em libertar vidas, em edificar sua igreja. A mão do Senhor estava sobre aquele povo, mas lembremos-nos que era um tempo de tribulação, era um tempo de perseguição, era um tempo de crise, era um tempo de luta, era um tempo de dificuldade. Mas o texto diz: a mão do Senhor estava sobre eles. E quando a mão do Senhor se estende sobre o seu povo, tribulação não impede, crise não impede, perseguição não impede da igreja frutificar, ser fortalecida e prosperar espiritualmente na presença deste Deus que é soberano, todo-poderoso e grande, para nos sustentar no meio da perseguição, da tribulação. E na verdade, irmãos, o que vemos nesse texto é que a tribulação não impediu a obra. E na verdade, a tribulação muitas vezes é enviada ou permitida e usada por Deus para aperfeiçoar o povo do Senhor. Porque muitas vezes temos aprendido com a Bíblia que o deserto, a tribulação, é muitas vezes a escola do Espírito Santo para nos ensinar a depender mais, a buscar mais e a glorificar mais a Deus, na medida que Ele nos socorre, nos sustenta, nos capacita e nos fortalece. A missão é feita na dependência do Senhor, porque até as circunstâncias, o contexto está debaixo do seu controle. Mas observemos que a mão do Senhor é feita, ou melhor, a missão é feita na dependência do Senhor, porque é o Senhor que torna eficaz o anúncio do Evangelho. Aquilo que eu comecei a falar a partir do versículo 21. Porque diz: a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Esse texto nos faz lembrar, irmãos, de um outro versículo na Bíblia, que se encontra em Efésios capítulo 2, bem conhecido, versículo 8, que diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A mão do Senhor se estende, operando pelo Espírito Santo, promovendo no coração dos ouvintes mudança e capacitando-os, aqueles que ouvem, a crer. Abra sua Bíblia, mesmo aí no capítulo 11, no versículo 18. Veja o que está escrito em Atos 11, 18. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. É Deus que concede o arrependimento para a vida. A capacidade de quem arrepende-se ao pecador. Quem crê é aquele que ouve. Mas essa ação de crer e arrepender-se é dádiva da soberana graça de Deus.
É a mão do Senhor se estendendo sobre a vida daqueles que estavam ouvindo a palavra. E pelo Espírito Santo, Ele atuando nos corações, transformando vidas, para que eles ouvissem com fé e se arrependessem de verdade de seus pecados e recebessem gratuitamente perdão, reconciliação, salvação verdadeira que há em Cristo Jesus. Outros textos nos ensinam essa verdade, como Atos 16, versículo de número 14. Veja aí na sua Bíblia. Certa mulher, chamada Lídia, Atos 16, 14. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, ela fazia o que, igreja? Nos escutava. Qual é o papel? O nosso papel é anunciar. E pessoas vão escutar. Mas confiemos na soberana ação de Deus, pelo Espírito. Porque diz, na medida que nós anunciávamos, ela escutava. E o Senhor, terminando o versículo 14, o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. A obra do Senhor é feita na absoluta dependência da mão do Senhor. Porque é Ele que abre o coração. É Ele que transforma. É Ele que habilita o ouvinte a responder de maneira positiva, crendo e arrependendo-se de seus pecados. E por isso a igreja frutificou. A igreja cresceu. A igreja prosperou. Porque havia fiéis anunciadores do Evangelho, mas havia também uma ação graciosa, soberana e poderosa de Deus na vida dos ouvintes, fazendo que a igreja crescesse para a glória do nome do Senhor. Paulo disse em 1 Coríntios 3,6: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Jesus é o sujeito, fonte e alvo da evangelização. Amém, igreja? Repita comigo: Jesus é o sujeito, a fonte e o alvo da evangelização. Mas o terceiro princípio que eu gostaria de deixar nessa noite com a igreja, ainda no capítulo 11 de Atos, agora os versículos 22 em diante. Atos capítulo 11, versículo de número 22. O terceiro princípio para a evangelização, para a obra missionária, é que evangelismo e discipulado caminham de mãos dadas na missão. Evangelismo e discipulado caminham de mãos dadas na missão. Isso claramente nos é mostrado no texto de Atos 11. Veja o versículo 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Então chega a notícia, na sede, que era Jerusalém, a base. A boa notícia chega de que Deus está agindo na Fenícia, em Chipre, e especialmente em Antioquia. Quando os apóstolos ouvem essa notícia, imediatamente eles enviam um homem chamado Barnabé. E o que Barnabé foi fazer ali? Veja o versículo 23. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus. Ele viu aquela igreja prosperando. Ele viu dezenas de pessoas convertidas verdadeiramente. E a primeira expressão que encontramos no texto é que ele reconhece a graça de Deus, o favor de Deus, o poder de Deus, a bênção de Deus. Ele não atribui a capacidade dos oradores, ele não atribui a excelência oratória dos anunciadores, não. A igreja está frutificando, a obra missionária está prosperando. Barnabé vê aquilo e diz: é a graça de Deus, é o favor de Deus, é a mão do Senhor se estendendo para nos abençoar. Diz o versículo 23 que ele alegrou-se e continua: e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem
no Senhor. Eles foram evangelizados. A obra do Espírito Santo se inaugurou no coração de muitos, mas era necessário que eles permanecessem. Era necessário que eles crescessem no conhecimento do Senhor. Era necessário que eles perseverassem na fé. Isso nos mostra, irmãos, um importante princípio na obra missionária. A obra missionária anda de mãos dadas com a evangelização e com o discipulado, com o ensino. Aquele que se converteu precisa amadurecer na fé. Aquele que se converteu precisa crescer na graça e no conhecimento. E não há crescimento sem conhecimento da palavra. E esse conhecimento acontece através do ensino, da leitura, do aprendizado perseverante e constante, que vem por intermédio da palavra e daqueles que o Senhor vocacionou. E é isso que está acontecendo aqui na igreja. Porque era homem bom, verso 24, Atos 11, 24. Cheio do Espírito Santo e de fé. Isso são informações sobre Barnabé. E muita gente se uniu ao Senhor. Continuamos no versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou para Antioquia. Interessante. Porque Barnabé viu que a obra era grande. Era muita gente que precisava ser instruída, discipulada, ensinada. Era muita gente que precisava crescer na graça e no conhecimento. E o que é que Barnabé faz? Ele vai atrás de um homem chamado Paulo. Exatamente, ele vai à procura do apóstolo Paulo. E o verso 26 diz: tendo encontrado, levou para Antioquia. Talvez ele chegou lá em Tarso e apresentou a Paulo o grande desafio da necessidade de instruir com paciência, com perseverança, em oração, aqueles novos crentes. E vejam, irmãos, o que acontece. E por todo um ano, versículo 26, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Ensino, palavra que é didaquê, a didática do Espírito, que acontece por intermédio da palavra lida, explicada e aplicada. Aplicada por aquele que ensina, mas acima de tudo, aplicada no coração dos ouvintes pelo Espírito Santo. Então, claramente, o texto mostra-nos um modelo da obra missionária que está sendo realizado pela igreja primitiva, que é um modelo que associa anúncio, pregação, evangelização, a necessidade de ensino, de doutrina. Conforme bem colocou a missionária Dileuza, quando falou do projeto, ela disse que a juventude vai, com muita fé, com muita garra, com muito entusiasmo, cantar, pregar, anunciar. Mas ela disse também que depois de 21 dias, a turma volta. Mas fica lá um pastor. Eu ouvi de Gurjão, o pastor Flávio. E fica lá o servo de Deus. Na necessidade, conforme a Bíblia ensina, de instruir, de doutrinar, de ensinar aquele povo a ler a Bíblia, a conhecer as promessas de Deus, as verdades que se revelam nas Escrituras. Porque, irmãos, quando o homem nasce de novo, espiritualmente, independente da experiência dele, seja profissional, educacional ou de vida, ele é como um bebê, espiritualmente falando. E ele vai precisar tomar o leite, e ele vai crescer. E daqui a pouco vem as refeições mais substanciosas, mas ele só chegará à maturidade quando ele começar a receber o leite, conforme Pedro fala do leite espiritual que é necessário para o crescimento. Então, meus amados, observemos o texto de Atos 11, 26, que diz: e tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia
foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Pela primeira vez o nome cristãos é usado. Alguns comentaristas entendem que a palavra cristão aqui tem um tom pejorativo. Que é os cristãos, os pequenos, cristos. Mas outros entendem que, na verdade, a palavra cristão tem a ver com a natureza cristocêntrica do discipulado. Ou seja, aquelas pessoas se converteram, mas elas estão sendo ensinadas, instruídas a partir da palavra de Cristo. E na medida que elas ouvem a palavra, elas são exortadas pela palavra, corrigidas pela palavra, e pelo Espírito Santo, elas acolhem essa palavra. E há um processo de mudança na vida dessas pessoas, de maneira que elas podem dizer que estão em Cristo, e porque estão em Cristo, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Novo no pensar, novo no falar, novo no uso do tempo, nas escolhas, nos projetos, nos sonhos. De maneira que eles manifestam Cristo. São cristãos. E essa, irmãos, deve ser o alvo, se a prioridade é o anúncio evangelístico, o alvo final é a frutificação como objetivo de um discipulado bíblico que nos leve à maturidade, em nome de Jesus. Porque foi isso que Jesus ensinou. Os irmãos lembram do que está escrito em Mateus, capítulo 28, versículo 19. O que Jesus disse? Vamos ler juntos? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O modelo que Jesus ensina é o modelo que a igreja praticou: evangelização e ensino e instrução. Você que um dia foi evangelizado, precisa continuar aprendendo, precisa continuar crescendo, e a gente só cresce na medida que conhece mais o Senhor por intermédio da sua palavra. Amém, igreja? Mas em quarto lugar, a missão está vinculada às boas obras. Voltando para o texto de Romanos, ou melhor, de Atos capítulo 11, nós vamos observar nos versículos 27 até o 30, esse povo manifestando boas obras. As boas obras são a evidência visível que de fato o Evangelho chegou até aquelas pessoas, transformando suas vidas. Nós não somos salvos, irmãos, pelas boas obras que produzimos. Nós somos salvos por Cristo, pela graça, por meio da fé. Mas aquele que foi transformado pela graça, ele vai produzir bons frutos. Ele vai produzir boas obras. Não porque as boas obras o salvam, mas porque o salvo verdadeiro, ele frutifica, ele produz boas obras. Conforme está escrito em Efésios 2:10, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós fomos recriados, transformados para frutificar. E é o que nós vemos aqui. A missão que a igreja realiza está vinculada, está ligada à prática das boas obras. Veja o que diz o versículo 26. Atos 11, 27, melhor dizendo. Atos 11, versículo 27. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Veja, irmãos, que às vezes as coisas não tendem circunstancialmente a melhorar. Havia tribulação, havia perseguição, e agora é profetizado
que haverá uma grande fome por todo o mundo. O mundo aqui, o mundo habitado, ele se refere ao Império Romano. E de fato sobreveio, porque quando Deus fala, a verdade de Deus se cumpre. E essa grande fome aconteceu nos dias do imperador Cláudio, o imperador que viveu nos anos 41 a 54 depois de Cristo. Veja que o profeta chega na igreja e diz: olha, haverá uma grande fome por todo o mundo. O que é que nós normalmente fazemos no tempo da crise? O que é que nós costumamos a fazer quando sabemos que vai surgir algo crítico, uma pandemia, uma situação difícil? Naturalmente, quando temos notícia de algo ruim, de uma pandemia, de uma fome, de uma seca, a nossa tendência é guardar, reter, fazermos uma poupança. Veja o que acontece aqui, irmãos. Esse povo recebe uma notícia que vai vir crise, vai vir fome, vai vir dificuldade. Mas olha o que eles resolvem fazer no versículo 29. Os discípulos, cada um, conforme as suas posses, resolveram fazer um fundo de seguro. Foi isso? O que é que está escrito aí na sua Bíblia? Os discípulos, cada um, conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia. Como é isso, irmãos? O profeta chega dizendo: olha, vai ter fome, vai ter crise, e ela veio. E esse povo, em vez de estocar, guardar, eles resolvem dar, eles resolvem abençoar, eles resolvem de fato trilhar o caminho da generosidade, e não do egoísmo, da fé nas promessas de Deus, e não meramente nas circunstâncias ou naquilo que é visível. E isso é extraordinário, porque isso mostra que de fato esse povo passou por uma real transformação. Eles realmente receberam de Deus um novo coração, capaz de amar, capaz de viver uma vida que pratica a generosidade. Um coração que não se deixa mais dominar pelo egoísmo, pela avareza. É isso que nós lemos aqui. Os discípulos, cada um, não apenas os líderes, mas o texto diz que cada um, conforme as suas posses, conforme a bênção de Deus sobre a vida de cada um, eles resolvem de maneira voluntária. Não havia uma obrigatoriedade, não havia uma compulsão para ser feito aquilo, havia apenas uma ação do Espírito, que promove amor, generosidade, que me faz ir, falar, orar, mas também contribuir. O que eles, verso 30, eles não só resolveram, eles não apenas planejaram, mas eles executaram o planejamento. Porque o versículo 30 diz assim: o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros, por intermédio de Barnabé e de Saulo. A missão está atrelada, vinculada às boas obras. Às vezes, irmãos, a missão não acontece porque nos recusamos a anunciar o Evangelho. Às vezes, a missão não acontece porque não desfrutamos de real dependência do Senhor. Confiamos no método, em nós mesmos, nos recursos que temos. A missão não acontece, porque a missão só acontece quando há dependência. E a dependência ao Senhor, ela se manifesta em oração, em clamor, em súplica. Mas em terceiro lugar, às vezes a missão não acontece porque falta generosidade, porque falta contribuintes fiéis, porque falta gente disposta a investir. Que o Senhor nos ajude a cumprirmos a missão em conformidade com a palavra de Deus. Um comentarista desse texto, ele diz assim: os cristãos de Antioquia
decidiram formar um fundo assistencial para o qual cada pessoa contribuía tanto quanto lhe permitiam suas posses. Em base voluntária, os crentes deram suas ofertas para demonstrar seu amor pelos irmãos necessitados. O amor que se demonstra quando anunciamos, quando oramos e quando também contribuímos. É uma informação importante que esse texto nos mostra, é que eles estão enviando ajuda a pessoas que eles nem conheciam, porque foram os de Antioquia que enviaram ajuda aos da Judeia. Havia uma distância geográfica muito grande. Eles enviaram através dos presbíteros e através de Barnabé e Saulo. Eles não conheciam aquelas pessoas, mas eles sabiam que eram irmãos em Cristo Jesus, que mesmo distantes, eram da mesma família, creram no mesmo evangelho, serviam ao mesmo Senhor e, portanto, precisavam de ajuda. E a melhor provisão para os tempos de crise é termos participação nas promessas de Deus. A melhor provisão é sabermos que nós participamos das promessas de Deus, como está escrito no Salmo 41, versículo 1 e versículo 2, que diz assim: Bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal, o Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra, não entrega a discrição dos seus inimigos. A melhor provisão para os tempos de crise é termos participação nas promessas de Deus, que estão registradas na Bíblia e são experimentadas pelos que creem de todo o coração. Que Deus, irmãos, nos ajude a cumprir a missão e a cumprirmos a missão em conformidade aos princípios registrados na palavra de Deus, priorizando o Evangelho, confiando num Deus que é bom, soberano, que nos ouve, que nos capacita, que nos ajuda, equilibrando anúncio e discipulado, e não esquecendo de trilharmos um caminho de generosidade, de contribuição, na medida que somos abençoados. Porque Deus nos abençoa, irmãos, para a gente desfrutar da bênção, mas para também sermos canal de bênção para aqueles que precisam. Seja abençoado e seja canal para a obra do Senhor, e que o nome do Senhor seja glorificado, e que vidas sejam abençoadas, e que a igreja frutifique e prospere para a glória de Deus, em nome de Jesus.